já começo com notícia de momento, viu? Subiu o número de casos de intoxicação por metanol aqui em São Paulo. São 14 casos confirmados e 2 pessoas morreram. Só que tem muito mais, são outros 148 casos em investigação. E tem um detalhe de toda essa história. Hoje, sábado, foi enterrado o corpo do Marcos Antônio Jorge Júnior. Pessoal, ele morreu após ingerir bebidas em um bar da Moca. Eu tenho a foto dele para colocar aqui, se tiver no ponto, para a gente compartilhar uma possível vítima agora dessa intoxicação. Olha aqui, a gente está vendo na tela, inclusive, a carta, né, o card de despedida dele falando sobre o enterro do corpo, ou seja, a família agora sofrendo com um momento como esse de um assunto que está repercutindo em todo o Brasil. Marcelo Bittencourt acompanha tudo de perto e tem todos os detalhes pra gente, até porque, Bita, esse pode ser então a segunda vítima com metanol no mesmo bar. Quer dizer, a primeira vítima que foi confirmada, que morreu no dia 16 de setembro, e agora essa possível segunda vítima. Como que a polícia tem encarado e o que você conseguiu apurar de informação sobre esse assunto, meu amigo? Boa noite. Uma excelente noite para você, meu irmão Marcelo Casagrande, e a todos que nos acompanham. A polícia está tentando fechar o cerco, o governo do estado, né, com essa força-tarefa, está tentando fechar o cerco. Aí são vários bares que foram fechados aí durante a semana, centenas de garrafas que foram confiscadas aí por todo esse trabalho. Infelizmente, confirmada aí a segunda morte aqui na capital paulista, foi enterrado agora há pouco, né, o Marcos Jorge, aqui na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A família realmente consternada, ele que estava internado, bebeu em um bar ali na região da Moca, zona leste, acabou passando mal, foi levado para o hospital, acabou perdendo a visão, teve um comprometimento muito sério aí nos rins, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Como você já bem disse, são 162 casos que estão sendo investigados, 148 investigados, 7 óbitos em toda essa investigação, 4 na capital paulista, 2 em São Bernardo do Campo, 1 em Cajuru. 14 casos confirmados, sendo que 2 óbitos na capital paulista, já subindo esse número aí para o caso do Marcos Jorge. Infelizmente, nessa onda aí de contaminação de bebidas adulteradas aí por metanol, vários casos, a polícia então fechando um cerco em cima aí desses bares, fazendo uma fiscalização. Infelizmente, já com esse número crescente de pessoas aí que foram contaminadas após ingerirem aí bebida alcoólica contaminada aí pelo metanol. Marcelo. Vamos fazer o seguinte, Bita, segura aí, eu já converso um pouco mais com você, porque a nossa equipe conversou com o pai e também uma amiga do Jorge. Eles tiveram informação, eles fazem um relato, trazendo detalhes de como teria sido a saída ao bar, o consumo da bebida alcoólica no local e como ele depois começou a evoluir o quadro clínico dele, de que forma ele começou a ter os primeiros sintomas. Bigodinho, se tiver um jeito, pode encher a tela do Brasil. É uma situação que a gente não explica muito bem, porque o sentimento hoje é bastante misturado. Não é normal um pai enterrar um filho, mas principalmente na condição que foi, né? Os meninos saem para beber, felizes, alegres, e no fim, depois de 2 dias, o seu filho está morto, né? Então é muito difícil realmente essa situação. Eu, como pai, com um filho hoje aqui sendo sepultado, a gente está muito triste, e pela condição que as coisas aconteceram, né? A gente às vezes se pergunta, não há fiscalização, né? Os bares estão aí vendendo, talvez hoje ainda tenha algum bar vendendo, algum restaurante vendendo, né? Os que a gente sabe que tem os estabelecimentos sérios, mas a gente sabe que tem muitos que podem estar visando mais lucro. Então a gente acha uma situação muito triste. Para o meu filho não tem mais o que fazer. Ele é uma pessoa sensacional, coração grande, igual o tamanho dele, aquele 1,90 m dele, gigante. Acho que todos que estão aqui nós estamos sem acreditar, né? Muito triste. Uma fatalidade assim irreparável, né? Situação complicada que a gente está acompanhando e, claro, teremos muitos avanços em relação a esse assunto, até porque o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o governo federal comprou
mais 12 mil ampolas de um antídoto ao metanol. Justamente o quê? Para reforçar o estoque estratégico dos hospitais universitários. Esse carregamento, inclusive, deve chegar ao longo da próxima semana, ao longo dos próximos dias. Eu já tenho Brasília no jeito. Se tiver conectado comigo, já quero trazer mais informações sobre esse assunto. Se não tiver ainda no ponto, eu vou conversar aqui fazendo o papo com o nosso amigo. Então vamos lá. Suane Guerreiro tem todos os detalhes ao vivo, direto de Brasília, com a informação em cima do lance pra gente. Chega mais, Suane. Uma ótima noite pra você. Seja bem-vinda ao nosso SBT Notícias. Oi, Marcelo, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Uma situação sem dúvida preocupante aí para todo o país. Hoje, então, tivemos essa coletiva por parte do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele lá de Teresina, no Piauí, ele anunciou, então, a compra de 2.500 unidades aí. São 2.500 unidades do Fomepizol. Esse é um antídoto também para essa intoxicação por metanol. Padilha também anunciou que vai comprar, mas também o Ministério da Saúde vai adquirir mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico. Então, esses dois antídotos vão agir contra essas intoxicações pelo país. Essas ampolas, esses medicamentos devem chegar ao Brasil, então, até o final da próxima semana e serão distribuídos para o Sistema Único de Saúde em todo o país, em especial aí para hospitais universitários. Padilha disse também que atualmente no Brasil já tem uma quantidade aí de 4.300 ampolas de etanol farmacêutico que inclusive foram distribuídas hoje para alguns estados. São então os estados da Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Nós conversamos há pouco com um especialista, ele explicou como é que funciona esses antídotos e basicamente eles evitam aí que o fígado ele faça essa absorção do etanol, causando esses problemas ao corpo humano, podendo gerar, inclusive levar as pessoas à morte. Então a gente deve ter mais uma atualização ainda hoje por parte do Ministério da Saúde em relação a esses casos notificados em todo o país. Até este sábado pela manhã tivemos a informação também por parte do Ministério da Saúde que foram notificados aqui para a pasta 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol em virtude do consumo de bebidas adulteradas. Desses casos, a maior parte, mais de 100 casos, são aí de São Paulo, mas temos também, então, outros casos em outros estados. 104, então, são de São Paulo. Desse total, desses 127 casos notificados, 11 têm a confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação. Então, a orientação, inclusive, é que se a pessoa suspeitar que ela está tendo esses sintomas aí causados por intoxicação de metanol, o ideal é já procurar o serviço de saúde o mais rápido possível e não tentar nenhuma solução caseira, Marcelo. Só para complementar a informação para você que está em casa nos acompanhando aqui no nosso SBT Notícias, é importante dizer o seguinte: eventualmente os dados do Ministério da Saúde podem ter uma leve defasagem, porque quando tem a notificação dentro de um hospital em uma determinada cidade, a Secretaria Municipal de Saúde notifica primeiro a Secretaria de Estado. É cargo da Secretaria de Estado enviar esse dado para o Ministério da Saúde. Por isso que a atualização foi feita agora há pouco, há poucos minutos, pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, e ainda o Ministério da Saúde não contabiliza todo esse volume. Só quero aproveitar que você está comigo aqui, Suane, para falar do caso do rapper Hungria. A gente está acompanhando toda a situação, até porque ele está internado, só que saiu um laudo da polícia falando o seguinte: a bebida que ele ingeriu não tinha metanol. O que você conseguiu apurar sobre esse assunto para a gente? Exatamente. Inclusive, a gente teve essa informação ainda no dia de ontem, Marcelo, de que não teria sido, então, uma intoxicação por metanol. Hoje a gente teve, então, um novo boletim de Hungria. Havia uma expectativa, inclusive, que o irmão dele desse uma nova coletiva de imprensa aqui em Brasília, mas isso não aconteceu. E o boletim informa, inclusive, que ele segue internado na unidade de terapia intensiva, que mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise que ele vinha fazendo nos
últimos dias e que ele segue em cuidados clínicos intensivos, ou seja, segue aí então na UTI e por enquanto sem previsão de alta. A gente aguardava, né, então por parte aí das autoridades esse resultado, né, laboratorial. Então ele veio falando então que não houve ali essa intoxicação por metanol, mas que o cantor continua então com cuidados intensivos aqui no Hospital DF Star. E voltando aqui também para a questão desses dados, né, Marcelo, muito bem colocado por você, porque esses números são repassados aí pelas secretarias estaduais ao Ministério da Saúde e geralmente isso é consolidado, né, ao fim do dia. Não aconteceu ainda hoje, então a gente ainda aguarda que tenham aí algumas atualizações em relação a esses números nacionais ainda no dia de hoje, Marcelo. Vamos ficar de olho, qualquer novidade você me chama aqui, viu, Suane? Pra gente atualizar o pessoal que tá em casa, porque o Brasil tá de olho nesse assunto. Obrigado por enquanto, viu, minha amiga? SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.